Olá, Psis! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Se você está ouvindo a gente por podcast, aqui no nosso episódio de podcast no ABC do TCC, se você está aí assistindo a gente aqui no YouTube, o nosso primeiro vídeo aqui, e eu trouxe uma convidada mais que especial, que é a doutora Clara Cunha, que é muito querida por mim e por vocês também, então não podia ser melhor esse primeiro vídeo aqui do YouTube. Bom, a gente decidiu aqui trazer um conteúdo bem especial para vocês, é um conteúdo que vocês estão sempre pedindo pra gente, mas antes, para quem ainda não conhece a Clara, que eu acho difícil, mas Clara, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu. Acho muito legal estar aqui. Acho super importante essa nossa troca da psicologia com a psiquiatria. Isso precisa acontecer para a nossa profissão e principalmente para as pessoas que a gente atende. Para quem não me conhece, meu nome é Clara, sou médica, sou especialista em psiquiatria e estou aqui trazendo aí com a intenção de desmistificar o tempo todo a psiquiatria e tornar ela mais simples e mais acessível. Muito bom, claro, estou muito feliz de ter você aqui. E a gente decidiu aqui, gente, um tema que é campeão, né? Na caixinha de perguntas, que é saber ali, né, essa relação do psicólogo com o psiquiatra, uma série de dúvidas que vocês têm. E aí eu achei bem importante a gente gravar esse conteúdo aqui para ajudar vocês aí na prática clínica. Clara, me conta uma coisa. Eu escuto muito aqui, né, do lado da psicologia, essa ideia de que o psicólogo tem um pouco de medo, assim, né, de falar com o psiquiatra, como se ele tivesse medo de errar, de falar alguma bobagem. Eu não sei se são só esses medos, né, acredito que tem outros também. Mas você já tinha ouvido falar sobre isso também? Conta um pouquinho pra gente. É uma coisa recente pra mim, na verdade. Eu comecei a dar mais atenção a isso recentemente, a prestar atenção. Mas, na verdade, quando eu vou pensar no histórico, de fato, não são todos os psicólogos que entram em contato comigo. Às vezes eu tenho que entrar em contato e quando eu entro eles ficam muito felizes. Então eu fico assim, por que não falou comigo antes? Então, às vezes eles entram cheio de dedos, e parece que eu sou alguém, assim, de outro planeta. E, na verdade, somos todos profissionais que estamos trabalhando juntos em prol da mesma coisa, assim. E eu achava estranho. Mas cria-se, né, culturalmente essa coisa de que o médico tá em algum lugar e o psicólogo tá em outro, quando na verdade são duas profissões trabalhando juntas no mesmo caminho, e isso deve ser visto dessa forma. E é muito importante, assim, né, esse contato. Por exemplo, a gente troca muito, né, sobre os nossos pacientes, e eu percebo como isso é um super diferencial, né? Com certeza. E aí, assim, conta um pouquinho pra gente, que é uma dúvida também que é muito frequente das psis e dos psis, que é qual é o momento certo, assim, né? A hora certa de, bom, agora eu preciso encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Fala um pouquinho pra gente. Não existe uma resposta, assim, fixa pra isso, né? A gente sempre vai pensar primeiro, quando o paciente chega, fazer uma avaliação do diagnóstico dele. Se ele tem, por exemplo, uma depressão grave, talvez ele não vá conseguir aproveitar a terapia. Então, a grande questão é, se eu continuar com esse paciente aqui, sem acompanhamento com o psiquiatra, ele vai conseguir ter benefício da terapia? Entrar em terapia. Ele vai conseguir entrar no processo da terapia, ter benefício daquilo dali? Porque, às vezes, a distorção cognitiva que o cérebro faz é tão grande que não vai ter ganho. E aí a terapia sem o acompanhamento psiquiátrico acaba virando uma frustração. Porque o paciente ele fica ali, ele acha que ele não está evoluindo por culpa dele, ou que a terapia não serve pra nada, e ele acaba desistindo. Então assim que ele chega a avaliar como que ele está naquele momento, como que é o diagnóstico dele, assim, não precisa afirmar diagnóstico, obviamente, mas ter uma noção da gravidade. E aí, mas agora vamos começar a avaliar, de primeira não me parece, continua avaliando. E aí acho que duas coisas são importantes. Primeiro é a sua avaliação ao longo do tempo, se ele tá aderindo à terapia ou não, porque às vezes a gente acha que ele não tá aderindo porque ele não quer, mas muitas vezes é porque ele não consegue. Muitas vezes o cérebro dele tá atrapalhando. Eu falo sempre que a função do tratamento na psiquiatria é fazer com que o seu cérebro pare de te atrapalhar. E aí, e às vezes a pessoa vai pra terapia, eu falo que o cérebro ele faz uma blindagem aqui, a terapia joga um monte de bolinha positiva pra dentro do cérebro da pessoa, só que a maioria bate e volta. Uma bolinha ou outra entra, a pessoa acha a terapia legal, mas a transformação que a terapia podia fazer não tá fazendo porque o cérebro tá ali atrapalhando, fazendo a pessoa sempre voltar pro mesmo lugar. Então, se você tá no processo terapêutico com um paciente, tá vendo que ele não sai do lugar, ele tá até querendo, mas nada acontece, talvez seja um bom momento também. E uma outra
coisa importante também é a questão do tempo. Eu sempre penso, tem um diagnóstico psiquiátrico, seja mesmo que ele seja leve ou moderado, foi pra terapia, passou uns 4 meses, não tá vendo nada de evolução, talvez seja a hora também de ter um complemento. Porque senão vira frustrante pro profissional, pro terapeuta, vira frustrante pro paciente, ele desiste da terapia e a gente não acaba não conseguindo evoluir. Sim, e tô pensando aqui, né, por exemplo, o transtorno bipolar. Né? Tem uma questão ali muito química mesmo, né? Alguns transtornos não tem o que opção, fazer. Né? Não vai ser só tratamento. Quando a gente pensa em um transtorno de ansiedade, é diferente. Se for leve a moderado, muitas das vezes a terapia ela é, inclusive, padrão ouro de tratamento, antes da medicação. Mas quando a gente pensa num transtorno bipolar, por exemplo, você não vai fazer nada terapeuticamente falando se não tiver um tratamento medicamentoso. Ele vai precisar. É uma questão nem de escolha mais, né? Pois é. Já é necessário, obrigatório ali. Muito bom. E Clara, conta um pouquinho aqui pra gente aí da visão do teu lado, assim, né? Quando você percebe que o paciente tá em terapia, assim, quais são os ganhos, assim, pro teu trabalho? Fala um pouquinho. Todos, na verdade. Todos, porque eu falo que eu uso sempre a comparação com alguma parte clínica, porque fica mais palpável pro paciente. Eu sempre falo que é como se você fosse num ortopedista, ele engessasse sua perna e depois você não fizesse fisioterapia. Não vai adiantar muita coisa, o movimento da perna não vai voltar. E é muito isso. E tanto na teoria quanto na prática, assim, às vezes eu me assusto com um paciente que eu atendo hoje, ele volta mês que vem e fala assim, o que aconteceu com você? Você não é a mesma pessoa. Aí, não, é que eu comecei a terapia, eu fico, entendi, poxa, me ouviu, que bom. É muito significativo, porque a pessoa ela começa a ter a própria autonomia do seu processo. Porque na psiquiatria, por mais que eu traga técnicas terapêuticas para ajudar, eu vejo o paciente uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, às vezes, dependendo de cada caso, um espaçamento longo, não tem como eu trazer esse suporte. E na terapia, ele vai ganhando essa autonomia, essa percepção clara. Teve uma vez que eu encaminhei uma paciente pra você que, meu Deus, ela, Ai, que legal. um tempo de tratamento comigo, tava um tempo e ela não evoluía. Aí ela ficou um mês com a Bianca, voltou, eu falei assim, aconteceu o quê? O que fizeram com você? Aí eu comecei a terapia, falei, entendi. É muito nítido, assim, é muito nítido. Faz muita diferença, né? Ai, que bom, gente. Olha que legal, né? A gente ouvir isso e ver como o nosso trabalho impacta, né? No trabalho de um outro profissional e vice-versa. E poder trabalhar. E uma coisa que eu uso muito, eu uso muito a lógica para os meus pacientes. Eu uso muito a explicação. Eu pego a explicação da explicação da explicação porque eu entendo que quando a gente entende por que eu tenho que manter o tratamento, por que eu não posso parar o remédio, por que eu tenho que fazer terapia, por que isso, quando a gente explica ali a coisa certinho, não é só porque eu estou dizendo, não é só porque eu orientei. O paciente ele até acaba querendo fazer. Então, muitas das vezes eu explico pra ele por qual motivo que ele precisa da terapia junto com a medicação. E aí eu vou lá trazer pra ele sobre o quanto terapia modifica conexões neurais do cérebro, assim como medicação. E às vezes até mais do que medicação. A terapia não é uma conversa que você vai lá pra pensar sobre a vida. Ela de fato muda conexões neurais, principalmente na nossa região pré-frontal, que é a região do cérebro que a gente raciocina, que a gente tem a parte cognitiva de questionar as coisas. Então é como se se a medicação fosse meio que modular o funcionamento das emoções automáticas lá da região do sistema límbico e a terapia fosse dar poder para o nosso córtex pré-frontal modular sozinho esse sistema límbico. Então não adianta você pegar uma medicação que modula o sistema límbico e acabou. A gente precisa ensinar o nosso cérebro a aprender a fazer isso sozinho. E isso só a terapia faz. Sensacional, sensacional. Nossa, melhor explicação. Muito bom, muito bom. E conta aqui pra gente uma coisa, né? Voltando até naquele ponto que a gente começou aqui no nosso encontro. Essa coisa do encaminhamento. Né? Eu vejo também, quando eu abro caixinha, vem sempre essa pergunta, né? Como eu faço? Eu faço um encaminhamento formal, eu mando uma mensagem. Fala um pouquinho sobre esse contato, Clara, com o psiquiatra, né? Nós, psicólogos aqui. Tanto
o contato, né, anterior ali, quando a gente vai fazer o encaminhamento pro psiquiatra, e também esse contato entre sessões, né? ali, essa troca. Fala um pouquinho pra gente. Mais uma vez, também não tem uma resposta, né, certa para isso, não existe um protocolo de como deve ser feito. Vai variar muito de profissional, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Mais importante de tudo é o profissional estar aberto a essa troca. Porque se não tem disponibilidade, você vai fazer o melhor encaminhamento do mundo e isso, quando eu falo estar aberto, é estar aberto pro lado do psiquiatra e estar aberto pro lado do psicólogo também. Há psicólogos que têm uma certa rejeição aos psiquiatras, que acham que o remédio vai distorcer a cognição do paciente, que vai atrapalhar. Várias crenças sobre o psiquiatra e sobre várias crenças sobre o psiquiatra, e do psiquiatra pro psicólogo e do psicólogo pro psiquiatra. Então, os dois precisam estar disponíveis. Muitas vezes o psicólogo ele fica atrapalhando o tratamento. Não vai agora não. O remédio vai te atrapalhar. E isso atrapalha. Até se sentir também como se ele não estivesse dando conta, né? Exato. Acontece isso. Exatamente. Também. Sentir que ir pro psiquiatra é como se ele tivesse falhado. E é complementar. Sempre pensar que é complementar. E o do psiquiatra, principalmente, ele tá aberto ali a ouvir. Porque muitas das vezes o médico, ele usa uma certa desculpa de não tenho tempo, de tô ocupado. E muitas das vezes não tá ali receptivo para aquela troca. Só que isso faz muita diferença para você, para sua impressão diagnóstica. O psicólogo ele vai trazer uma visão que não tem como a gente ter. Sim. O psicólogo ele vai ter, primeiro que tem a questão do vínculo, né? Sim. O psicólogo ele vê o paciente uma vez por semana em geral, então vai ter mais vínculo, ele vai saber de mais informações da vida atual do paciente, da vida passada do paciente. Sim. Muitas das vezes, informações cruciais pra gente definir o diagnóstico. E se eu não consigo definir o diagnóstico bem, não vai ter um tratamento adequado. Já aconteceu de pacientes meus, assim, depois de muitas sessões, contarem que tem ali, né, algum comportamento, né, de ideação suicida, uma coisa de automutilação, que talvez não se sentisse à vontade porque estava esperando aquela hora certa para falar, né, criar o vínculo ali. E aí, quando a gente tá ali toda semana com o paciente, né, facilita mesmo. Exatamente. E aí, pensando assim, eu fiquei pensando muito para responder sobre isso, o que eu espero, né, do encaminhamento. Porque não existe um protocolo, mas o que eu esperaria, assim, de um encaminhamento? Primeiro, não precisa necessariamente ser uma coisa formal, um papel ali, carimbado, assinado, não tem essa... Eu não vejo necessidade. Mas pode fazer caso você prefira. Cada um vai também se sentir à vontade para fazer como prefere. E ali... o que eu acho importante, muito importante, é você indicar por qual motivo você achou importante ele procurar o psiquiatra e as suas impressões daquele paciente. Se você tem alguma impressão diagnóstica ou não, se você está na dúvida entre um diagnóstico ou outro, quais são as coisas que você avaliou para ter aquela impressão diagnóstica, como que você está conduzindo ali o caso, como que você está direcionando e quais os feedbacks você está tendo. Esse encaminhamento entre o motivo pelo qual você está encaminhando para o psiquiatra e a sua impressão daquele paciente. Porque a visão do psicólogo é uma visão completamente diferente da visão do psiquiatra. O psiquiatra ele é treinado para perceber diferente, ele é treinado para fazer um exame diferente. E isso se complementa muito. Muitas das vezes eu acabo uma consulta, uma primeira consulta, faço todo um exame psíquico, tem toda uma impressão diagnóstica, toda uma avaliação. Acaba a sessão, ligo para o psicólogo, consigo ter uma nova impressão pelo paciente que eu tinha acabado de observar. Então é fundamental, porque são duas pessoas com visões diferentes, com avaliações diferentes, com treinamentos diferentes, pra gente chegar ali num diagnóstico do paciente. Isso é fundamental. Excelente, Clara. E essa coisa, né, também do contato entre sessões, né? Eu vejo que isso é uma coisa que eu vejo muitos psicólogos, eu supervisiono muitos psis, né, que tem essa coisa de, mas como eu vou discutir um caso, ou eu vou falar sobre as minhas impressões sobre o caso, rola muita insegurança, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa relação, assim, entre sessões, assim, em que momento que seria importante você poder receber informações do paciente ali, depois que, né, pronto, vocês já fizeram o primeiro contato, o psicólogo já te encaminhou o paciente. Qual é ali o momento certo ali para fazer essa conexão entre sessões? Eu gosto de sempre... Eu passo, em geral, pro psicólogo o que eu fiz com aquele paciente. Então, olha, eu percebi um diagnóstico tal, iniciei o tratamento com esse objetivo, o que eu espero desse tratamento é isso, isso e isso. E aí o psicólogo vai observar.
E ele vai começar a perceber que não tá acontecendo nada do que eu disse que a gente esperava. Ou que tá muito diferente. Ou que ele tá tendo algumas reações que não estão dentro do que a gente conversou. Então, seria legal trazer esse feedback. Ou o psicólogo tá reparando que o paciente não tá tomando medicação, ou não tá aderindo por algum motivo. Trazer isso também. Muitas das vezes, a gente vai... passar a medicação e o psicólogo ele muitas vezes não vai conhecer aquela medicação e é importante que vocês conversem sobre isso. Eu não tenho obrigação de saber as técnicas terapêuticas que o psicólogo usa, porque não é da minha expertise, e o psicólogo também não tem a obrigação de saber detalhes de cada medicação. Mas é importante ter essa troca, porque olha, essa medicação a gente espera isso, isso e isso. Tem tal efeito colateral que pode acontecer, tem tal que não pode. Caso aconteça com o paciente, o psicólogo vai ter a segurança de falar: isso é normal, vamos esperar um pouquinho que vai passar. Ou, isso não é legal, é melhor conversar com a sua médica. Então, saber um pouco com o médico que está acompanhando o que esperar daquilo ali, o que observar daquela evolução. E se está vendo um caminho diferente do que é esperado, conversar com o médico. Até porque às vezes num primeiro momento, né, tanto para você quanto pra gente aqui, a gente vai levantar ali algumas hipóteses diagnósticas, né? Mas, por exemplo, um transtorno de personalidade. A gente vai precisar de um tempo ali, né? Pra ver se é isso mesmo, enfim. Exatamente. Então, talvez, né, num primeiro momento a gente levanta ali hipóteses e é muito legal ficar fazendo essa troca de: olha, percebi tal coisa no funcionamento do paciente, o que você acha? Faz sentido, não faz, né? E aí eu percebo que às vezes os terapeutas ficam com um pouco de medo, assim, de: mas e se eu, sei lá, falar uma bobagem, né? Por exemplo, a gente tem uma paciente em comum que eu levantei ali, percebi um comportamento específico e eu falei: puxa, será que isso aqui não é um sintoma de uma virada maníaca? E aí você falou: nossa, não percebi. E não era, né? Depois a gente viu que não era. E foi ótimo, porque eu falei: não percebi, mas será que é? E eu não percebi? E eu passei a ficar mais atenta para uma outra avaliação. E aí ficou as duas com esse olhar. Eu poderia não ter percebido e ela assim. Então é uma coisa que é muito... Não existe essa coisa do falar besteira. Porque não tem um certo ou errado. Depois eu até avaliei mais um tempo ali a paciente, né, ali a médio prazo, e entrei em contato com a Clara e falei: descarta essa ideia aí que eu trouxe, porque não tem nada a ver mesmo, né? Mas eu acho que não tem problema, né, da gente levantar uma hipótese, e que bom se a gente descartar, e é ótimo, né? E é ótimo levantar, a gente observar detalhes, principalmente nos pacientes que a gente vê que não tá evoluindo. Porque eu sempre falo pros profissionais: o paciente não tá evoluindo, a gente tem que reavaliar alguma coisa. Ou ele não tá aderindo ao tratamento, ou o tratamento que eu tô fazendo não tá bom, ou o diagnóstico não tá certo. Porque muitas das vezes, se você tá tratando por uma coisa e ele tem outra, não vai ter o resultado. E é muito importante. Muitas das vezes, quando eu tenho um paciente que eu já tenho um tempo ali suficiente para ter uma boa resposta terapêutica que eu não tô vendo, eu muitas das vezes entro em contato com o psicólogo. Falo: olha, tô observando isso e isso, já fiz a maior parte das coisas que a gente poderia fazer, vi muito pouca resposta. E ali na troca, muitas das vezes eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes para reavaliar a hipótese diagnóstica, reavaliar o tratamento, e muitas das vezes é isso que resolve muitas das coisas. Excelente, excelente. E aí você fala um ponto super importante, que é essa questão do nosso conhecimento, né, sobre medicação. Porque, óbvio, a gente não vai precisar conhecer a fundo, mas tem ali conceitos que são básicos, que vai, né, ser muito importante ali pra gente. E aí fala um pouquinho desse nosso projeto aí, que é o Beabá dos Remédios Psiquiátricos. A gente tá fazendo um curso, o nome é Beabá dos Remédios Psiquiátricos, justamente porque todo profissional de saúde mental, todo profissional de saúde, na minha opinião, mas principalmente todo profissional de saúde mental, precisa conhecer o básico dos remédios psiquiátricos. E por que falar dos remédios psiquiátricos diferente dos outros remédios todos? Porque eles são diferentes, assim, ele tem um estigma maior, as pessoas pensam coisas sobre eles que na maioria das vezes não são verdades, tem muito medo, muito preconceito, e a gente precisa conhecer o básico do básico do básico. Porque o básico do básico do básico já resolve 99% dos medos dos nossos pacientes. O básico do básico do básico resolve 99% dos nossos medos. Sim, aumenta a adesão, né? Muito, porque muitas das vezes, se o psicólogo não conhece bem como funciona a medicação, ele não vai querer que o paciente tome a medicação. E eu também não ia querer se eu não estivesse entendendo.
Se o paciente começa a sentir alguns efeitos colaterais ou Sim. alguns sintomas, não é nem efeito colateral, mas você não sabe se aquele é efeito colateral ou não. Se ele pesquisou na internet que esse remédio engorda, esse remédio diminui a libido. A partir do momento que começou a tomar medicação, qualquer coisa que acontece com aquela pessoa, ela acha que é culpa da medicação. Verdade. E aí, muitas das vezes, é importante o psicólogo conhecer pra falar, olha, isso faz algum sentido, conversa com o seu médico, ó, isso não tem muito a ver com a medicação, não. E algumas coisas básicas também, sobre vai tomar o remédio hoje e semana que vem não vai estar melhor. E o paciente, ele vai ficar ansioso em relação a isso, vai ficar incomodado, tipo, não, tô tomando remédio, não tá servindo pra nada. E poder orientar ali sobre o tempo em que demora o efeito, sobre o ajuste da medicação, sobre se ele tá evoluindo dentro ou não, pra ter essa parceria aí dos três, o psicólogo, o médico e o paciente. Isso é um super diferencial, gente, porque quando a gente pega, né, principalmente ali nos nossos protocolos de tratamento, muitos deles têm lá psicoeducação sobre a medicação. Como é que a gente vai psicoeducar uma coisa que a gente não conhece, que a gente não domina? Então, para que a gente consiga, né, fazer isso de forma eficaz, a gente vai precisar conhecer o básico. E outra coisa também que eu percebo que é muito importante, né? Às vezes o paciente vem ali de né, encaminhado do psiquiatra, e às vezes é um psiquiatra, sei lá, do SUS, que você não tem contato, ou algum outro psiquiatra que você ainda não trabalha junto. Daí, você, olhando ali a medicação, né, você já começa a ter uma percepção diferenciada ali do caso, assim, isso já te levanta algumas ideias ali, então isso é bem importante, conhecer o básico. Eu tô super animada, confesso que eu vou ser a primeira aluna desse curso. E justamente isso que você está trazendo, só de olhar a prescrição você já imagina o que esperar daquele paciente. Se ele é um paciente que deve se preocupar mais, se preocupar menos, o que você está esperando dali. E quando a gente ouve assim, tem que psicoeducar sobre a medicação, eu preciso ajudar o paciente sobre a medicação, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas é muito mais simples do que de fato é. Você não precisa saber o receptor tal, o nome complexo da ação, da microbiologia do negócio. Porque isso não vai fazer diferença pro paciente. Não vai fazer nenhuma diferença pra vida do paciente, nem pra sua. Muitas das vezes nem pros médicos faz tanta diferença assim. Isso faz lá no início, quando a gente aprende. Então, conhecer as medicações e saber como elas usam é muito mais simples do que parece. A gente não precisa ficar vendo vias metabólicas, farmacológicas e conceitos difíceis. Tem alguns conceitos básicos que a gente aprende, a gente entende. Uma coisa, por exemplo, um conceito de meia-vida, que é o tempo, basicamente o tempo que a medicação fica no organismo da pessoa. É um conceito que muita gente não sabe o que significa essa palavra, meia-vida, e que faz muita diferença, por exemplo, que tem algumas medicações que têm uma meia-vida de horas. Outras medicações têm uma meia-vida de dias, semanas. Então, se eu tenho um paciente que largou no meio a medicação, no tratamento, parou no meio do caminho, e ele continua muito bem, tipo assim, realmente, ele não precisava dessa medicação, ficou bem. Realmente, pra que ele tava tomando remédio se ele tá bem? Só que se a gente sabe que essa medicação que ele tava tomando tinha uma meia-vida de 15 dias, ele tá bem porque a medicação ainda tá ali. Prazo, né? Tá bem, porque aí depois, 15 dias depois, piora. Piorou só 15 dias depois? Porque só 15 dias depois que a medicação saiu do organismo. Aí tem medicação que ele esquece de tomar de manhã, de noite já tá se sentindo mal, porque a meia-vida dela é muito curtinha. Então são conceitos assim, pequenininhos, que eu expliquei aqui em 1 minuto, que você já faz muita diferença pra entender coisas importantes pra clínica. Super, nossa, pra mim já fez diferença, viu? Muito bom. Gente, a gente vai lançar esse curso no dia 1º de julho. Se você tá assistindo esse, né, ou o vídeo aqui no YouTube, ou ouvindo aqui a gente no Spotify, fica tranquilo que esse curso não fecha as inscrições, ele vai estar sempre aberto, tá? Então é só entrar lá na plataforma www.abcdatcc.com.br. Tem lá produtos parceiros. A Clara, uma honra, nossa primeira parceira aqui do ABC da TCC. Clara, muito obrigada. A gente está muito feliz com essa parceria. Que seja uma parceria longa, que renda muitos frutos. E, gente, sigam a Clara lá no Instagram dela. Fala aí o Insta pro pessoal, a gente vai colocar aqui também. DRA doutora.claracunha. Sensacional o conteúdo da Clara, assim, é um curso... Tô lá sempre à disposição. À parte, o Instagram dela é um curso à parte, mas óbvio que no curso Beabá dos remédios psiquiátricos, né, ela vai conseguir, né, dar ali uma atenção maior, vai conseguir trazer materiais ali, dar mais detalhes e o conteúdo estruturado, né, que faz toda a diferença. Tá bom? Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram aqui do tema do vídeo, comentem aqui. Se você ouviu a gente aqui no Spotify,
vai lá no feed que tem um post, eu quero que vocês comentem lá o que vocês acharam desse episódio de hoje e até a próxima!